O pastor Carlos Cardoso expõe em um podcast aquilo que seria a maior trama ou maior investida contra os jovens estudantes nas universidades. O que seria uma agenda satânica que querem, de um momento para outro, mudar o pensamento, formatar a mente dos jovens e mudar o comportamento deles. Referente à ideologia de gêneros ou a forma da comida, ser vegano ou qualquer coisa, há muita forma de convencer as pessoas a partir das universidades, das faculdades. Ora, o pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, falou algo muito polêmico nos últimos dias. Ele disse em uma das suas reuniões: se os seus filhos forem para a universidade e isto fizer eles perderem a salvação, então é melhor eles não irem. É melhor vender picolé. Eu aqui digo a minha opinião que melhor do que vender picolé é ser pastor de igreja. É só fazer uma ata reunindo umas testemunhas, ir no cartório, criar uma ata, fazer um documento, criar um CNPJ e ter um alvará de funcionamento, alugar um salão e agora se chamar de pastor e tocar o barco. É muito melhor do que vender picolé. Mas, na verdade, eu posso até estar saindo do assunto, que a preocupação deveria ser desses líderes de igrejas grandes e das pessoas que estão estudando faculdades, né? Acho que os universitários deveriam trabalhar mais por alimentar com pão as pessoas que estão passando fome. No dia de hoje vai dormir com fome. E os líderes evangélicos se preocuparem também mais com as pessoas que passam fome, passam necessidade. Mas enfim, o que está sendo falado é que os estudantes são bombardeados nas universidades. E ao protestantismo, a igreja protestante no Brasil, que o Brasil é 80% cristão, entre católicos e protestantes. Eles estão em peso lutando contra a ideologia de gênero, contra a doutrinação da sexualidade das crianças desde pequena e, enfim, há muitas lutas aí. E é o que se está falando, cogitando que nos últimos dias os estudantes estão sendo bombardeados e é preciso ter uma base segura de doutrinação, de conhecimento, para que eles não mudem a cabeça. Eu concluo dizendo, na minha opinião, eu tenho 2 filhos e eles querem o próprio negócio. E o negócio hoje, a praça hoje é online. O negócio hoje é pela internet. As plataformas estão aí para as pessoas investirem. E esse é o melhor negócio. Na minha opinião, as faculdades que tem hoje no Brasil vai tornar pessoas em simplesmente tijolos na parede do sistema. Serão escravos remunerados. E já dizia meu amigo Silvio Santos, de Santa Cecília, São Paulo, um amigo, ele disse: trabalhei 36 anos na Petrobras, me aposentei, mas o que eu fiz? Eu estou doente e velho. O meu apartamento e o meu carro Honda, que eu tenho por um mau negócio, eu os perdi, não é mais meu. E agora? Estou sofrendo e vi que perdi a minha vida. Passar 36 anos em uma repartição trabalhando não é viver, é perder a vida. O meu amigo falou isso, eu já falei algumas vezes no canal. Então é isso, eu quero que vocês vejam esse vídeo comigo. Diga nos comentários o que você acha acerca disso. Eu sei que o mal existe, o bem existe. Estejamos de olhos abertos, de mentes abertas. Sigamos o caminho correto para não sermos enganados com falsas doutrinas. É isso, vamos para o vídeo. E nas universidades, na verdade, as pessoas estão encontrando coisas bizarras, né? Até há uma polêmica terrível aí. Muitos sites, muitos jornalistas, muitas pessoas se denominada como esquerda tava batendo pra caramba no pastor André Valadão, porque ele usou uma expressão dizendo: se o seu filho, e esse se aqui muda tudo, né? Se você vê que se ir para uma faculdade vai te atrapalhar ter comunhão com Deus, não vá para lá. Vai vender picolé. Aí
Eles pegaram esse trecho dizendo que o André Valadão estava dizendo para as pessoas não ir para a faculdade, para vender picolé, que era melhor do que ir para a faculdade. Ele falou que se o cara perder a salvação, se ele vê que vai perder a salvação em ir para a faculdade, então que não vá, que vai vender picolé. E as pessoas vão lá e pegam um trecho e acaba criticando, porque de fato na faculdade é que está havendo grandes bizarrices. A gente cria os nossos filhos com princípios, com valores cristãos. Na faculdade, os professores progressistas desconstrói tudo e dá a ele uma nova doutrina, uma nova educação, né? Tá um absurdo. E aí vem essa questão da militância, é muito forte. Eu tive uma questão sobre isso hoje, eu vou sobre a questão, talvez a fala porque o que hoje a internet faz? Ela pega só aquela fala e ela não vê o contexto do que foi falado na mensagem. Né? Pelo que dá a entender, o pastor André falou, prioridade é a sua salvação e sua comunhão com Deus, e não abra mão disso por valores do mundo. E a gente sabe que hoje as universidades hoje é um campo missionário. Eu acredito, na minha visão, que o lugar da igreja está ali, só que o confronto é muito forte. Né? Sim. Então, assim, o que falta é a base. Por que o jovem vai para a universidade e se desvia? Porque ele não teve estrutura dentro de casa. No conceito religioso dele, ele não se identificou como cristão. Porque se eu sei que eu sou de Cristo, eu posso estar onde eu for, eu sou de Cristo. Eu vou ser luz no meio das trevas. Sim. Agora, o que acontece? Quando há dúvida na minha identidade de quem eu sou de verdade, o que for colocado pode ser aderido pela minha personalidade. Você está entendendo? E eu vou dar um exemplo dentro da minha casa. Meu filho Pedro, 12 anos, chegou em casa e disse, eu vou ser vegano. Aí eu olhei para ele e falei, você tem certeza que você vai ser vegano? Ele falou, vou ser vegano, você quer que comer carne faz mal e tal. Eu falei, quem te ensinou isso? A minha professora da escola. Aí eu falei, tá bom. E aí eu contornei a situação com ele, né? Expliquei os pós e os contra, sobre a reunião família e tal. Não disse que ele não poderia ser vegano, mas eu falei, será que tudo isso, né? Aí eu falei, carne é vitamina para o cérebro. Então a pessoa não come carne, ela fica vulnerável. Olha só, as pessoas não sabem disso. Fica vulnerável à burrice, né? Você tá entendendo? Então, assim, não que todo vegano, vegetariano, claro que cada um escolhe o seu padrão de vida, quer seguir, a gente tem que respeitar. Mas eu expliquei. Você vai arrumar briga com os veganos aí, dizendo que eles estão sem vitamina no cérebro. O pastor Carlos Cardoso tá falando aqui, viu? Mas é um princípio. É científico. É científico. Então, assim, e aí eu comecei, mas o que me impactou? Né? Que a minha ideia foi que você não vai ser vegano, que você vai... Não, eu fui e contornei a situação conversando com ele, ampliando a visão dele. Mas o que me choca, meu filho, 12 anos comigo, em 3 aulas com essa professora, foi 3 aulas, eu perguntei, quantas aulas eu dei? 3 aulas. E ele estava mudando o comportamento dele por 3 aulas e abrir mão de comer carne. E abrir mão do que tu ensinou durante 12 anos. Olha, né? A influência de um professor na vida de um filho. Isso me impactou. Você está entendendo? Então, ou você tem uma base sólida de identificar Cristo na tua família, e eu sempre digo isso, né? E eu falo, o que eu prego, eu tenho que viver. Né? Então, eu tenho hoje canal na internet, segunda-feira eu não faço live, mas eu tenho meu culto doméstico. Então, eu tenho culto doméstico na minha casa. O meu filho não vai orar se ele não me vê orando. Meu filho não vai ler a Bíblia se ele não me vê lendo a Bíblia. Meu filho não vai adorar a Deus se ele não me vê adorando. Então, os filhos é o reflexo do pai. Então, a gente vê que a base está sendo abalada. E qual é a base? As famílias estão sendo abaladas, desestruturadas, e isso dentro do âmbito cristão, que quando um jovem vai para a universidade e ele vê o mundo, ele prefere o mundo que a Cristo. Você está entendendo? Então, eu entendi perfeitamente. Então, não é a universidade. Já é uma desconstrução dentro do sistema religioso, sistema familiar, que o jovem não se identifica nem em sua família e nem na questão religiosa, que quando ele vê o mundo que está sendo oferecido, fala, é isso que eu quero para mim. E ele abraça. E as ideologias enganam fácil, Em poucas aulas, se desconstrói toda uma história e se constrói um novo ser.
que fica irreconhecível. Mas, pastor, não é de agora que as universidades desconstroem padrões e valores de um filho. Eu me converti há 15 anos atrás e eu tive amigos que se converteram comigo, outros já eram de um berço cristão. Quando foi para a universidade, desvirtuou, se tornou cético, ateu, outros foram para outras religiões, outros se tornou pessoas meio que quadrúpedes, né? Vivendo uma outra realidade, se definindo como tantos gêneros fluidos que existe hoje, não dá nem para até a sigla do LGBTQY e a cada dia aumenta uma letra, né? Porque são muitos gêneros que não dá para acompanhar. Então, as pessoas estão se transformando muitas coisas a ponto delas mesmas não saber o que elas são. Até surgiu aí recente um rapaz se autodenominando como boy Ceta. Desculpe aí os telespectadores, mas foi isso que o cara se definiu. Aí ele falou que não se definia como homem, nem como mulher e nem como um homem, e a definição mais coerente para ele e para outros que já existia essa definição era boy Ceta. Que praga! É o fim. Aí, tipo, eu tô criando minha filha tá 11 anos, eu tento todas as formas, e chega na universidade, a minha filha é bombardeada Sim. por esse número de ideologia. De fato, se ela não tiver uma base forte em casa, ela vai acabar se deixando levar por essas... E hoje, a questão hoje, por exemplo, a gente começou na droga e veio. Mas você vê que é uma agenda mundial. Então, eu vou dar o exemplo agora de Louisiana, nos Estados Unidos. O governador do estado determinou que todas as universidades e escolas era para colocar o 10 mandamentos no campus e em todas as salas de aula. E aí uma associação do Estado laico americano entrou com um processo contra o Estado por ferir a liberdade religiosa. Então, quer dizer, e qual é o problema de você colocar os 10 mandamentos? É porque é a palavra de Deus. No Brasil, por exemplo, o Barroso teve agora num fórum internacional e ele falou da preocupação da extrema-direita, que hoje é o que Macron dissolveu lá o Parlamento Europeu e falou da preocupação da extrema-direita, porque a direita ganhou, ele dissolveu o Parlamento e chamou novas eleições. No Brasil também vem o termo extrema-direita, só que agora eles estão ligando a extrema-direita à religião. Então, no discurso do Barroso, ele fala que é o princípio judaico-cristão que está fortalecendo a base de extrema-direita. E não é a religião e nem os sistemas religiosos, é a palavra. Então, hoje, você ser cristão, você defender o que está escrito na Bíblia, não é uma placa denominacional. Né? Que eu sempre digo, Jesus não veio fundar uma religião, uma placa. Jesus veio estabelecer um reino. E a base do reino é a palavra. Então, assim como existe a Constituição da Terra, existe a Bíblia. Então, nós temos respeito às autoridades, que é bíblico, né? Toda autoridade é constituída, mas o que rege a vida do salvo é a palavra. Então, veja que essa agenda, ela não é Brasil, ela é mundial. E aí, eu digo aqui a todos, que é um alerta a todos os pais, que no Brasil, por exemplo, a gente não é a Universidade Federal o problema. A China está comprando todas as universidades privadas do Brasil. É mesmo? Então, eu tenho um amigo meu que trabalha numa universidade no interior de São Paulo, Presidente Prudente, e a China foi lá e a família não quer vender de jeito nenhum, e eles vão aumentando a proposta. Por quê? Porque eles querem comprar todas a universidade privada. Qual é o propósito? É uma lavagem cerebral anti-Deus mesmo. É apagar Deus da história. Então, hoje, é uma agenda. Então, como é que você consegue? É uma agenda marxista, né? Uma ideia da cartilha de Karl Marx. Se você fere o princípio de inocência de uma criança, você domina ela a vida toda. Então, o que eles querem perverter? Quando você olha para um pequeno, um adolescente, um jovem, se identificando como uma planta, se identificando como um cachorro, que nem agora teve lá em São Paulo, né? Um monte de... Eu sou um cachorro e coloca focinheira. Sou ovelha. Aí tem aquele vídeo lá, eu acho que foi da Colômbia, uma menina se vestiu como uma cobra, outro se vestiu como um cachorro. No Japão, o cara comprou uma roupa
do cachorro e ele se veste como cachorro, como também agora tem outra vibe, que é os adultos se transformando em criança, chupando chupeta, usando fralda, tomando mamadeira. Esse aí dos animais é transespécies, né? Transespécies. Ou seja, é um cara que se define como diversos animais. E aí você vê, é o quê? É uma agenda para bloquear. E aí vai tudo contra o que Deus criou, né? Então, aonde a afronta é o próprio Deus. E é aí que eu venho na questão do Apocalipse. Mas toda ação gera uma reação. E espiritualmente também, isso aí é o próprio Satanás também querendo descaracterizar o homem como imagem e semelhança de Deus, né? Aí vem Paulo, né? 2 Timóteo 3:1. Porque 2 Timóteo 3:1, Paulo diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. A palavra difícil ali, do grego, você só vai, acredito que é Mateus 8, quando Jesus está expulsando o demônio de 2 homens. Então, o tempo difícil ali, a expressão grega ali, é comportamento animal. Pior do que animal. Não é como é comportamento animal. É pior do que um animal. E é o que nós estamos vendo. Essa sociedade hoje, o comportamento dela é pior do que um animal. Você vê o rato querendo virar gato? O cachorro querendo virar gato? Não. Você nunca vai ver. Você nunca vai ver, por exemplo, um rato construindo uma ratoeira. Mas você vê o homem criando bomba atômica para se autodestruir. Então, veja, o comportamento do homem é pior do que um animal. Então, você não consegue identificar. Então, ele se comporta pior do que um animal. E é o que nós estamos vivendo. E aí entra a questão. É uma programação. Da onde vem tudo isso? A pessoa acordou de manhã e diz, eu sou transespécie. Não, hoje eu vou fumar maconha até a hora que eu querer e tal. A pessoa... Não, é uma programação. E a programação, daí quando você amplia, vem séries, filmes, novelas, música. Quem é o influenciador dessa geração? Quem eram os nossos influenciadores na nossa época? Era pai, mãe, avô. Eram os nossos heróis. Os nossos influenciadores, hoje, influenciador digital, são profanos. São pessoas anti-Deus, são satanistas, são declarados. Só que falam coisas boas e influenciam toda uma geração, uma mudança comportamental. Quando eu vim do Equador, eu fiz uma baldeação em Bogotá. Aí tava 3 MC, não vou citar o nome, que são... Do Brasil? Do Brasil, 2 ex-BBB e uma artista global. Estava vindo de algum evento, de algum lugar. E eu nunca vou esquecer. E só palavrão e você vê a rede social deles, não é tão horrível como você vê aquilo de perto. Aí teve uma MC até dessa que ganhou nenê esses dias. Para quem quiser saber, ela ganhou nenê. Essa, ela pegou e ficou em pé, antes do avião, era 6 horas de viagem. Ela ficou em pé e falou, ó, eu tive no meu psiquiatra, e ele me receitou esse remedinho aqui, se vocês tomarem, vocês vão dormir a viagem toda, que a viagem é muito cansativa. E aí, quem quer? Daí todo mundo, eu quero. Daí todo mundo pegou. Aí você analisa. Ela falou, eu tive no meu psiquiatra, e ele me disse, é essa pessoa que tem lá 500 mil seguidores na época, quando eu vi, e que influencia uma multidão de gente. Então, essas pessoas, elas são pagas para mudar o comportamento. Então, a sociedade que nós estamos vivendo, ela é a favor da depravação. E aí vem, vamos lá, na questão apocalíptica. Mas que negócio é esse de apocalipse? Jesus foi muito claro em João 3,19. A condenação é essa. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Vai lá para Romanos, dentro desse comportamento de mudança comportamental sexual, adoraram mais a criatura do que o Criador. Existem 2 textos no capítulo de Romanos, que é muito, nos últimos versículos lá, Deus os entregou as suas paixões. Deus os abandonou. E aí vem a segundo texto, é o mais forte, Deus abandonou. Por quê? Porque eles se entregaram a tudo que vai contra ele. E qual é a ação do céu contra essa ação humana? A reação do céu é a ira, é o juízo. Então, o Brasil, né, que nem essa questão da liberação do tirar o feto, liberação da droga, ser contra o Estado de Israel. O Brasil, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que eu fui lá e vi de perto,
é fichinha do que está para acontecer no Brasil. Porque todas essas ações que o governo faz, que amplia a libertinagem e o afastamento de Deus, atrai sobre a nação a ira. Então, a consequência de tudo isso é a ira. Cada vez mais a sociedade se afasta, a ira de Deus vem. Até a questão do governo ser contra Israel, né? É pesado demais. Zacarias 12:3. Farei de Jerusalém uma pedra pesada contra todos os povos que se levantaram contra ela. Então, assim, Jerusalém é um epicentro, é um peso de juízo. Você se levantar contra Israel. E o que nós estamos vendo, né? Dentro desse cenário escatológico? O mundo amando a Palestina e odiando a Israel. O que o mundo está atraindo?